gente! Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Como vocês já puderam perceber pelo título, pela disposição aqui, esse não vai ser um vlog. Esse vai ser um vídeo onde eu vou conversar com vocês bem sinceramente, bem do fundo do meu coração, sobre uma coisa que tem me incomodado muito na minha vida e que eu adotei algumas estratégias para melhorar e quero compartilhar isso com vocês. Eu decidi que esse ano eu vou compartilhar ainda mais da minha vida com vocês aqui no YouTube e pretendo trazer temas como esse ou outros tipos de temas pra gente sentar e conversar. Essa é uma coisa que eu gosto muito de fazer com os meus amigos, sentar e conversar, beber um café, beber um vinho e conversar sobre a vida. E eu pretendo trazer isso aqui com vocês, vocês que são minhas companhias diárias. Eu vou intitular essa nova categoria de vídeos como vídeos sincerões, onde eu vou sentar aqui e conversar abertamente com vocês sobre alguns temas que permeiam a minha vida. E um desses temas é o tal do planejamento anual, lista de tarefas, mood board do ano, vision board do ano. É tudo isso que envolve esse clima de início do ano. Ia postar esse vídeo antes, mas eu decidi que eu ia me dar um tempo para pensar sobre isso, refletir e chegar a algumas conclusões. E eu cheguei a algumas conclusões e eu vou compartilhar essas conclusões e essas mudanças que eu fiz na minha vida com vocês para ver se te ajuda aí também nesse começo de ano para parar de fazer essas listas intermináveis, enfim. A primeira coisa que eu notei é que todo ano eu saía fazendo listas, né? Como um alecrim dourado que acha que vai dar conta de fazer 1 milhão de coisas. E chegava no final do ano, é claro que tinha coisas que eu tinha realizado, mas tinha coisas que eu não tinha realizado. E daí eu focava mais nessas coisas que eu não tinha realizado do que nas coisas que eu tinha realizado. Muitas coisas do meu planejamento não faziam sentido pra pessoa que eu era naquele momento. Fez sentido pra Laís do início do ano, mas o ano passou e acabou que não fez mais sentido e daí ficou lá. E no final do ano fica aquela coisa confusa de tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui? Quem que era aquela pessoa? Quem que é aquela pessoa animada que quis que eu lesse 40 livros em um ano? Eu percebi que eu fazia sempre isso e não sou só eu, né? Eu sei que muita gente faz isso. Eu conversei bastante com várias amigas sobre isso. Eu ouvi uns podcasts sobre o assunto e é sempre o mesmo padrão. Você vai lá, animadíssimo, com o começo do ano, faz uma lista interminável de coisas, chega no segunda semana de fevereiro, você já não quer mais nada daquilo, você já tá cansado, desmotivado, ansioso com as metas e planejamentos e sonhos para aquele ano e tudo vira uma bola de neve e você vai se decepcionar de novo, sabe? E esse ano eu não quis fazer isso. Não quis mesmo e eu acho que não é justo com a gente fazer isso. Até porque, não sei se já falei isso no canal, mas enfim, uma das filosofias que eu gosto muito e aprecio muito são os estoicos. Não é tudo da filosofia que eu concordo, né? Já pra deixar bem claro aqui. Mas eles têm uma coisa que me inspira muito na filosofia, que é viver o hoje. E viver o hoje como se fosse o último dia. Então, como que eu vou viver o hoje se eu simplesmente estou presa na minha lista de tarefas para o ano que eu tenho que fazer, que eu tenho que cumprir, que acontecer? E gente, me entendam bem, eu não tô falando que você não pode ter essa lista e a gente vai ter uma lista que eu vou mostrar pra vocês ao decorrer do vídeo. Vou compartilhar a minha com vocês. Mas me entenda com carinho quando eu tô te falando assim, ó. Aproveite o processo, aproveite os dias, não o final, não a task que você cumpriu. Que eu cumpri, beleza, você vai cumprir. Mas o aproveitar o caminho da task, aproveitar a jornada até chegar no teu objetivo é o mais importante. E é isso que eu quero focar pro meu ano. Existem duas coisas que eu quero focar bastante esse ano e já aqui compartilhando com vocês, né, abrindo meu coração. Duas coisas que eu quero focar bastante. A primeira, aproveitar o caminho, né? Eu tenho muitas ambições para esse ano de 2025, mas a principal é aproveitar. E a segunda, ter mais carinho comigo mesma. Eu
acho que por querer muito e ser muito exigente comigo, no ano passado eu acabei me esgotando em muitas coisas, porque eu tinha muitas coisas que eu queria fazer, eu realmente fiz muitas coisas, mas chegou no final do ano, eu estava simplesmente esgotada e esvaída de não conseguir aproveitar e de não conseguir ver beleza nas coisas, porque eu simplesmente estava esgotada. Tanto emocionalmente quanto fisicamente. Não foi um ano fácil. E eu acho que se eu tivesse tido mais carinho comigo mesmo, no sentido que se eu tivesse me olhado mais com carinho, não sido a minha pior hater, eu acho que o meu ano teria sido mais leve. E é isso que eu quero aplicar para esse ano de 2025. E te convido a aplicar também, minha amiga. Principalmente nós, mulheres, que somos muito exigentes com nós mesmos e enfim. E daí como é que eu fiz isso, né? Vou te falar a primeira coisa que eu fiz pra não cometer os mesmos erros do ano passado. Eu analisei o meu ano. Eu simplesmente parei. Eu fiz isso de duas maneiras. Eu li o meu diário. Inclusive, se você não faz diário, minha amiga, faça. Porque é um grande presente pra tua eu do futuro. E vi as fotos. E vi a minha lista, né, de coisas que eu tinha feito e vi o que tinha dado certo, o que não tinha dado certo e o que tinha saído do caminho. Sabe aquelas coisas que simplesmente desviam a rota porque você mudou, porque você tem outro objetivo, porque a vida aconteceu, né? Enfim, olhei tudo isso e olhei calmamente, né? Eu não olhei correndo, querendo resolver tudo, querendo já fazer uma lista de tarefas pra suprir aquelas coisas que não tinham sido feitas. Eu só olhei e fiquei com isso alguns dias, sabe? Analisando, pensando, voltando nas memórias e vendo o que fez sentido, o que não fez sentido, o que eu poderia ter evitado, o que seria melhor ter feito em certas situações. E fiquei com isso, assim. Conversei com amigas, li sobre isso, escrevi sobre isso, tive sessões de terapia sobre isso. Inclusive, minha amiga, se você não faz terapia, deixa eu te falar uma coisa, faça. Porque se você não tá fazendo terapia, tem gente fazendo por você. Então, por favor, encontre uma terapeuta pra chamar de sua e vai ser feliz, porque a vida com terapia é a melhor coisa que existe na face da Terra. Mas voltando, eu tirei esse tempo pra mim, pra analisar o meu ano de 2024 e entender o que foi bom, o que foi ruim, o que eu acertei, o que eu errei. Aí a segunda coisa que eu fiz foi pensar sobre como seria a minha vida dos sonhos. E daí aqui eu, de novo, faço o pedido encarecido para a senhora adquirir um caderno para escrever as suas coisas, seus pensamentos, seus sentimentos, tudo isso. Porque escrever, gente, é esclarecedor. Essa é a palavra. Então, eu fiz o exercício de escrever como seria a minha rotina dos sonhos para 2025. Qual seria um dia ideal para mim? O que eu gostava de fazer, o que eu não gostava de fazer, o que eu gostaria de fazer, o que eu gostaria de implementar no meu ano de 2025. Escrevi um dia perfeito pra mim. E depois de escrever um dia perfeito pra mim, junto ali eu já escrevi a vida dos sonhos. Qual que eram os meus sonhos, o que eu gostaria muito de fazer, o que eu gostaria muito de viver. Fui escrevendo, mas eu fui escrevendo não como uma lista de tarefas, né? Eu fui escrevendo como uma coisa que eu tava escrevendo com sinceridade. Então, como que eu gostaria que fosse meu relacionamento com os amigos, como que eu gostaria que fosse meu relacionamento com meu marido, como seria que fosse a minha profissão, o que eu gostaria de estudar, o que eu gostaria de realizar, as viagens que eu gostaria de fazer. Tudo isso eu fui colocando ali e fui descobrindo muitas coisas, fui vendo umas coisas que eu faço que na verdade não é nem uma coisa que faz sentido. Então, ali nesse exercício, eu consegui ver bem claro qual que eram as minhas prioridades. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz isso, mas eu vi claramente que existiam algumas prioridades na minha vida e é nelas que eu vou focar no ano de 2025. Não adianta eu querer focar em todas as coisas que eu quero realizar na minha vida. Eu acho que se você não focar em algumas, você acaba que não foca em nenhuma.
né? E se você não for sincera contigo, de saber qual que é o seu sonho, como é que você quer a tua vida e etc e tal, você não vai ter a gana de realizar isso durante o ano também. E eu acho que esse foi um pulo do gato que eu dei. Tem uma frase, gente, do Alice no País das Maravilhas que eu amo. Eu vou colocar ela a frase aqui completa pra vocês, mas basicamente é o coelho perguntando pra Alice. A Alice perguntando pro coelho qual caminho ela deveria seguir. E o coelho diz pra ela, você sabe onde você quer chegar? E ela diz, não. E daí o coelho responde, bom, sendo assim, qualquer caminho serve. E essa é uma frase que me toca muito, porque se você não sabe onde você quer chegar, se você não sabe quais são os seus sonhos, qual é a sua vida do sonho, qual é a sua rotina perfeita, qualquer caminho que você seguir, whatever. Então, levei isso em consideração e essa basicamente foi a segunda etapa pra mim. Pensar na minha vida dos sonhos e pensar na minha rotina e pensar todas essas coisas para daí ir para a terceira etapa. A terceira etapa, basicamente, a partir disso que eu escrevi, agora eu quero, olha, você vai rir de mim, mas eu vou pregar uma palavra aqui pra você. Não sei se alguém já pregou essa palavra pra você. Provavelmente sim, né? Mas vou pregar a palavra do ChatGPT. Gente, é sério. Eu tô falando sério. Eu já usava o ChatGPT pro trabalho, enfim, pra fazer as coisas de estudo. Mas eu não usava ele pra vida pessoal. Aí vi um vídeo de uma menina fazendo o planejamento dela anual com o ChatGPT. Achei, nossa, nada a ver. Aí vi um podcast da menina falando que usou tananana. Deu assim, gente, será? Vou testar. E daí, menina, que deu muito certo. E essa foi a minha terceira etapa. A minha terceira etapa foi conversar com o ChatGPT. Se você nunca usou, gente, isso aqui não é uma propaganda do ChatGPT, tá? Mas basicamente foi assim. Tem um texto que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. É uma pergunta que você vai pro ChatGPT. E daí você pede pra ele te fazer 10 perguntas pra você ir respondendo uma por uma, pra ele ir te auxiliando a pensar sobre o seu ano, sobre o que você quer, sobre os seus sonhos, etc e tal. Como eu já tinha feito aquele meu exercício de escrever sobre isso, as coisas estavam muito vivas na minha cabeça. Então, eu fui lá e comecei a conversar com o chatinho. Eu não vou colocar todas as perguntas aqui pra vocês, mas eu vou compartilhar algumas que achei muito legal. Aí, basicamente, eu mandei a pergunta pra ele e pedi pra ele fazer 10 perguntas sobre uma visão e uma meta pra 2025 pra eu conseguir planejar meu ano. Daí, a primeira pergunta, ele já começa assim, ó. Se fosse dezembro de 2025, agora, e você olhasse pra trás, o que teria feito esse ano para se sentir verdadeiramente realizada e feliz? Aí, gente, eu dei-lhe escrever ali, ó. Escrevi uns textão pro ChatGPT. E daí ele foi me perguntando coisas, Ele fez 10 perguntas, né? Quais são os maiores desafios que você pode enfrentar em 2025 para alcançar a vida que você deseja? Como pretende superá-los? E aí ele foi. E daí, no final das 10 perguntas, ele fez uma coisa muito legal, que foi... ele descreveu a minha vida dos sonhos em um texto, que eu quase chorei. Gente, eu quase tava chorando com a inteligência artificial. Eu fiquei assim, ó. Aí, ele me deu uma frase pro ano de 2025, tipo, pra ser a minha frase, que eu já vou ler pra vocês. E essa parte que eu achei mais legal, ele deu os principais objetivos de 2025, dividido por 5 áreas, que foi aquilo que eu falei pra vocês. Que não adianta eu sair abraçando o universo e não olhando pra áreas específicas, porque não faz sentido, né? Você não vai conseguir realizar. E daí eu dividi essas 5 principais objetivos. E daí, a partir disso, a partir desses 5 objetivos que ele me deu, eu fiz a minha lista de tarefas e metas pra 2025. Então, assim, vocês estão vendo que não foi eu sentei num dia aleatório, comecei a escrever 1000 coisas que vinham na minha cabeça de coisas metas que eu ia fazer no meu ano, largar solto, tipo, eu quero ler 40 livros, quero estudar em francês, entendeu? Não foi uma coisa solta, foi uma coisa pensada. E aí que eu acho que é importante, porque assim, você tá vendo a sua vida dos sonhos e você tá mirando nela.
O que você tem que fazer para chegar nela são os pequenos passos. Só que ter uma visão clara do lado da frente consegue te dar um caminho para seguir, consegue te dar um norte, uma luz no fim do túnel que você fala, não, beleza, é isso que eu quero, então é isso que eu vou seguir. E daí, no final do ano, vão ter menos coisas que não fazem sentido na sua lista, sabe? Porque tá tudo amarrado no que você gostaria de fazer realmente e no que faz sentido fazer. Agora eu vou compartilhar com vocês a minha frase de 2025. Bom, a minha afirmação para 2025 foi a seguinte. Eu vou até beber uma água, porque eu achei muito linda. Eu sou corajosa, consistente e capaz de realizar tudo o que desejo. Vivo a minha vida com presença e gratidão, aproveitando cada momento e enfrentando desafios com determinação. E basicamente essa vai ser a minha frase. E daí, sobre os meus principais objetivos, eles foram divididos em algumas áreas, que eu vou compartilhar aqui com você. A primeira área foi saúde e bem-estar. E daí eu vim aqui no meu planejamento, aqui, né, eu faço no Notion. Inclusive, eu vou deixar aqui o link pra vocês. É um site de planejamento e coisas. Eu faço tudo lá, gente. Tanto a coisa do escritório como coisas da minha vida pessoal. E daí no Notion tá escrito A Vida dos Sonhos 2025. Bom, principais objetivos para 2025. Saúde e bem-estar. Aí, no saúde e bem-estar, eu listei as coisas, né? Então, eu não vou compartilhar tudo com vocês, tá? Vou compartilhar algumas coisas. Uma das coisas que eu posso compartilhar é que eu quero fazer minha primeira maratona. Eu quero ter uma rotina de exercício e alimentação equilibrada, respeitando o meu corpo. Diminuir o tempo de tela e passar mais tempo com os amigos. Aí, carreira e desenvolvimento. O que eu quero fazer que eu posso compartilhar com vocês? Atingir o nível C1 de inglês para entrar no mestrado. Estudar sobre criação de conteúdo e outras coisas ali referentes ao escritório. E daí, o outro principal objetivo é a criação de conteúdo, né? Então, meu objetivo de monetizar o canal, de criar uma comunidade, etc e tal. Tem finanças também, que eu coloquei. Eu quero ter mais controle financeiro, quero guardar dinheiro e quero investir mais. E a última foi o experiências e crescimento pessoal, fazer uma viagem sozinha e desenvolver um hobby novo. E daí, minha gente, vocês estão vendo que isso aqui são os principais objetivos, mas eles não são tarefas palpáveis, né? Tipo, por exemplo, completar a minha primeira maratona. Isso é uma big tarefa. O que eu preciso fazer agora? Mini tarefas. E daí aqui vem a próxima parte. A próxima etapa, Mona, ela é uma etapa que ela é contínua. Por que eu falo que ela é contínua? Peraí, deixa eu arrumar vocês. Porque, além do planejamento macro, eu faço planejamento mensal. Então, eu parei de fazer pequenas tarefas para o planejamento macro e comecei a fazer tarefas mensais. Então, todo mês eu vou lá na minha Vida dos Sonhos 2025, no meu Notion. Eu dou uma olhada, eu relembro as coisas e eu vejo essas minhas 5 principais objetivos aqui. E daí, a partir desses principais objetivos, eu faço a minha lista de tarefas do mês. Então, eu falo que tal dia eu vou falar com o meu personal, vou começar com relação à primeira maratona. Falar com a minha nutricionista, fazer a questão dos treinos, etc e tal. Eu vou fazendo isso mensalmente, pra não ficar um bloco cheio de coisas pra fazer e daí você não sabe se tá dando andamento, não sabe se ainda faz sentido, não sabe, fica uma coisa que você não sabe. Assim fica mais claro e daí com isso você planeja pouco a pouco a tua vida mensalmente e vai revendo, sabe? Revendo, tipo, não tô conseguindo diminuir o tempo de tela, então esse mês eu vou focar mais nisso. Ou as tarefas, como que estão as minhas tarefas para eu atingir o C1? Eu tô fazendo alguma coisa com relação a isso? Então é isso, sabe? Revisitar. Essa já é a primeira vez que eu revisito, né? Eu fiz isso em janeiro e daí em fevereiro eu já tô revisitando e fazendo o meu planejamento de fevereiro com relação a essas minhas metas. Porque eu olhei pra elas, eu lembrei delas e falei, por exemplo, esse é uma verdade pra mim. Diminuir o tempo de tela não tá rolando. Então eu já vou fazer o meu planejamento com relação a fevereiro pensando nisso, sabe? E é isso.
É assim que a gente finaliza o nosso planejamento do ano. Espero ter te ajudado, espero ter dado uma luzinha aí na sua cabeça. Se ficar alguma dúvida, é claro, deixa aqui nos comentários. E se vocês quiserem que eu faça o vídeo do planejamento mensal, que é onde eu revivo todas essas metas e sonhos, enfim, e vejo como é que eu vou fazer isso durante o mês, eu posso compartilhar com vocês. E eu posso trazer isso, tá? Só me deixar aqui nos comentários. E também me deixa aqui nos comentários, se você puder, um tema que você gostaria que eu falasse, porque vai ser de bastante ajuda saber o que vocês gostam de saber, de conversar, enfim. Vai ser muito legal a gente ter essa troca. Um beijo, eu vejo você no próximo vídeo. E, minha senhora, se você não é inscrita neste canal, está assistindo esse vídeo, por favor, me dê a honra de ter o seu inscrito aqui. Vai me ajudar bastante a crescer esse canal, porque esta é uma meta de 2025 do meu planejamento. Vamos crescer esse canal. Então, se você puder compartilhar também com suas amigas, compartilhar no seu stories, postar alguma frase que eu falei que foi legal pra você, que fez sentido na tua vida, eu vou ficar muito feliz. Espero vocês no próximo vídeo e alecrins dourados. Eu quero que o emoji dessa semana seja um trigo. Sabe aquele triguinho assim? Vou colocar aqui, ó, pra vocês o emoji. E vamos ver quem ficou até o final, tá? Um beijo, até a próxima. Tchau!